dia! Hoje é sexta-feira, né? Estamos encerrando aí mais uma semana abençoada mesmo. Eu não sei você, mas para mim essa semana voou. Ela passou muito mais rápido do que as outras semanas, outros dias, né? Então, se você teve essa mesma sensação, já deixa assim, ó, comenta aqui, Tainá, olha, eu concordo com você, eu também pensei nisso. Ou não, Tainá, minha semana foi longa. Não importa, interage aqui com a gente, deixe sua mensagem. Lembrando que o Tudo Mais vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir, né, das 10h15 ali. E nós estamos ligadinhos aqui, juntinhos, interagindo, aprendendo juntos, com muito conteúdo, com muita gente boa, especial, que participa aqui da nossa programação. E nós começamos o dia de hoje com a nossa frase. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Essa frase é de Charles Spurgeon, então fica aí para a gente meditar, pensar nisso. E é verdade, né? Quando tem que acontecer alguma coisa, quando Ele tem um plano, a igreja, o povo, todo mundo se mobiliza para orar juntos, porque a oração é que nos mantém ligado ao Pai, é o que nos faz transformar o nosso coração sempre. É um mandamento, né? Nós orarmos, estarmos em comunhão com o nosso Deus. E a gente segue agora com o nosso quadro Viver Bem Mais, com a nutricionista a doutora Mariana Sanaiotti. E ela fala uma coisa muito, muito interessante, muito importante para a gente se atentar. Você sabe qual é a diferença de intolerância alimentar e alergia? Muitas vezes a gente tem dificuldades de identificar ou de falar qual é a diferença de um e o outro. Mas ela vem nos ajudar nesta manhã, explicando de uma forma muito clara. Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu queria falar com vocês sobre a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. É muito comum algumas pessoas não entenderem a diferença entre as duas. Lembrar que geralmente a intolerância ela é mais facilmente tratada, não precisa necessariamente às vezes fazer exclusão do alimento dependendo do tipo de intolerância, nós podemos tratar de outras formas, mas na alergia geralmente tem que fazer a exclusão desse alimento e tomar muito cuidado porque as reações podem ser até fatais. Então, a alergia alimentar basicamente ela é uma reação causada pelo sistema imunológico após a ingestão de proteínas alimentares. E ela acaba fazendo uma produção da imunoglobina E. Na intolerância alimentar, nós não teremos um envolvimento do sistema imunológico, mas sim uma hipersensibilidade a alimentos que não são alérgicos. Geralmente, na alergia alimentar, nós temos manifestações cutâneas, então na pele, manchas, coceira, avermelhidão, gastrointestinais, respiratórias e até sistêmicas, como vômitos, diarreia, dor abdominal e por aí vai. E geralmente essas reações elas são imediatas. Já na intolerância, nós teremos alguns sintomas leves. Então, cólicas, distensão abdominal, cefaleia, gases, e geralmente elas são mais tardias. Elas ocorrem horas e às vezes até dias depois de ter ingerido o alimento. Os alimentos que geralmente causam alergia são ovos, leite, amendoim e nozes, soja, glúten e frutos do mar. Já na intolerância serão alguns outros produtos, então lactose, glúten, histamina, frutose, frutanos, dentre outros. Então, geralmente o tratamento para ambas, elas são distintas. Na alergia, como eu disse, nós teremos a exclusão do alimento que causa a alergia e nós faremos um tratamento, se necessário, com suplementação em caso de carência e também de fármacos para poder tratar sintomas. Já na intolerância, nós teremos que fazer alguns testes para descobrir quais são os alimentos que o paciente tem intolerância, porque muitas vezes ele pode ser, por exemplo, intolerância à lactose, só que ele tolera, por exemplo, comer queijo, ele só não tolera tomar leite. Ou, por exemplo, o paciente não consegue comer o leite, o queijo, o iogurte, mas ele consegue comer bolo. Então, cada um tem um nível de intolerância e nós precisamos descobrir qual é esse nível para que não haja necessidade de uma exclusão completa. E aí nós podemos tratar
dependendo, por exemplo, se for lactose, nós podemos entrar com a enzima lactase, se for necessário, ou com os produtos sem lactose. Se caso for necessário, também suplementação em caso de carência. E se caso, dependendo dos sintomas que ele sinta, também vai ser necessário o tratamento farmacológico. Lembrar que tanto a alergia quanto a intolerância, ela pode surgir tanto na infância, quando o neném é bem pequenininho, quanto ainda já na vida adulta, na fase adulta. Então é necessário ter muita atenção, prestar atenção em todos os sintomas que aparecem em cada fase da vida e procurar um profissional para a orientação. Muito boa essa informação e é importante, né, enfatizar o que ela falou. Gente, aqui eles compartilham dicas, instruções, mas nada melhor como um acompanhamento médico. Se você tem alguém de confiança, se você tem aquele profissional que já acompanha e conhece, né, estar sempre ali, tendo essa orientação, tendo esse acompanhamento, isso é fundamental. E agora, o nosso Tudo nas Redes de hoje vai ensinar uma coisa muito legal. Você assiste filmes, séries, aí você vê aqueles efeitos que acontecem, tipo coisas voando, monstros gigantes, né? Ou aquela coisa que aparece e some e você fala, como que são esses efeitos? Né? A gente sempre fica curioso para saber como que é a produção, né, para que tudo aquilo aconteça. É claro, eles contam com recursos gráficos, né? E um deles, um bem conhecido, que a gente também usa aqui em alguns programas da IPP-TV, é o Chroma Key, é o fundo verde, que ele possibilita que você também realize algumas coisas, alguns efeitos, são bem legais. E o que está bombando é um vídeo ensinando como você pode fazer com Chroma Key em casa. Coisas bem legais. Quem compartilhou esse vídeo é a Mariana Cidre. Ela ensinou nas suas redes sociais como fazer uma edição criativa. Acompanhe aí. Olha só essa ideia de edição criativa. Pega aí algum tecido verde ou azul, um objeto e uma fita adesiva transparente. Primeiro se grave fazendo esse movimento ou algo parecido e depois prenda a fita no objeto. Seja interrompida pela tua gata enxerida e depois que ela sair, grave o objeto fazendo leves movimentos na frente do tecido. Lá no CapCut, abra o teu vídeo por baixo e o do objeto por cima. Em edição, recorte o vídeo do objeto para só aparecer ele e o tecido e depois em Chroma Key selecione a cor do tecido e aumente a intensidade. Aqui, como a cerâmica da xícara refletiu o verde, eu tive um pouco de dificuldade, então se teu objeto for opaco, vai ser melhor. Outro problema que eu tive foi que a fita refletiu a luz e ficou aparecendo um pouco ali, então para resolver, eu usei uma máscara para apagar ela e a função de quadro-chave para ir movimentando a máscara junto com os movimentos da xícara. E aí, para finalizar, eu coloquei uma animação de entrada que eu achei legal, você pode escolher a que você preferir. E aí o resultado ficou assim. Se você gostou do tutorial, não esquece de me seguir, porque eu sempre trago mais no meu perfil. Olha só que legal, gente. Parece complexo? Digamos que ainda assim, mas ali, ó, você baixa o aplicativo, você faz essas ceninhas em casa, você pode fazer o que você quiser, você que tem uma empresa aí, busca ideias de como posso inovar meu negócio, fazer uma coisa muito criativa, gastando pouco, né, ou não tendo nenhum tipo de gasto. Ela usou tudo que ela tinha em casa. Então, você também pode usar desses recursos das redes sociais e poder inovar o seu negócio, a sua página própria do Instagram. Isso é muito legal. Essa dica é da Mariana Cidre, com C. Então, ela que compartilhou ali, ela compartilha várias dicas como essas também, vale a pena você conferir. E agora, você que está aí em casa, quer investir em decorações, em móveis planejados? Então, você pode contar com a Finger Morumbi, gente. É isso mesmo, você pode contar com eles porque eles são parceiros. E quando você sentar com eles ali, eles vão entender a sua necessidade, eles vão entender o que você precisa e juntinhos, com atendimento personalizado, vocês vão chegar no desenvolvimento, na criação de um móvel perfeito para o seu ambiente. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa empresa? Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar.
Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou? Ó, informações na telinha. Você pode acessar o site agora mesmo e obter mais informações. fingermorumbi.com.br. Ah, mas eu quero ver vídeos, eu quero comentar, quero curtir algumas fotos, ou até mesmo ter algumas referências. Pode ir no Instagram, @fingermorumbi. WhatsApp tem também, 011 99018 7191. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. Muito bom, né? Às vezes a gente quer lembrar o nome, aí printa a tela, guarda, salva os números, gente, porque na hora que você precisa, você coloca assim, imóveis planejados, eu conheço uma empresa, é a empresa Finger Morumbi, lá da IPP-TV. E agora, nós vamos juntinhos com Povos e Línguas lá para Moçambique, na parte 3 dessa viagem. É isso mesmo. Nós vamos acompanhar o trabalho que acontece lá com missões, conhecer um pouquinho mais da cultura. E quem vai nos apresentar é o missionário, pastor e missionário, Cezinha Seabra e toda a sua família. É a primeira vez que estou no Secore como voluntário. É muito bom ver o cuidado que eles têm com as crianças, restaurando a esperança deles que estavam perdidas. E é muito bom ver de perto tudo que está acontecendo aqui como voluntário. E o desafio fica para a igreja brasileira, a ver de perto o que Deus tem feito aqui em Moçambique, junto com o Secore. Para mim é muito gratificante estar aqui. O nosso chamado aqui para Moçambique aconteceu numa vinda minha em 2008, que eu vim só para conhecer a nação, participar de um evento. E em 2009 eu recebi um convite de uma agência missionária para liderar esse congresso. E quando vim em 2009, já trouxe a Rebeca e minha filha mais velha, Ana Vitória, para conhecerem, né? A gente estava orando a Deus, buscando uma nova direção para expandir o trabalho que a gente já tinha no Brasil. E em 2009, com essa nossa vinda para cá, nós conhecemos alguns pastores, eu tive um encontro com o prefeito da cidade, pleiteei para ele um espaço e ele foi muito bem receptivo e nós entendemos assim como um sinal de Deus e começamos a trabalhar a partir desses sinais para vir para cá e Deus foi confirmando o chamado do nosso coração.
Nós estamos começando aqui em Carropeia um projeto de futebol e nós temos como finalidade, através do esporte, discipular essas crianças aqui. E a gente já começou com as crianças e nossa intenção também é alcançar os adolescentes. Então, para o reino de Deus, a gente acredita que essas crianças vão ser transformadas e a gente está investindo todas as fichas nessas crianças. Antigamente as pessoas na igreja tinham a impressão que qualquer pessoa que se candidatasse podia ir para o campo missionário. Mas o que a gente vê hoje nas diferentes realidades no mundo é que cada lugar que o missionário for vai ter que estar preparado especificamente para aquilo. Então, em alguns momentos ele vai ter que ter uma profissão para poder estar trabalhando ali. Em outros momentos ele vai entrar na sociedade de outra forma, não apenas abrir Bíblia, pregar e falar sobre salvação. Ele vai ter que atuar também na área de ação social, ele vai ter que atuar também junto aos governos. Então, esse cara que está indo para o campo precisa estar preparado. Ele não pode simplesmente ir porque ele acha que deve ir ou a igreja acha que ele deve ir. A grande necessidade do envio de missionários para o campo são pessoas capacitadas, pessoas capazes de gerar novos discípulos aqui na nação. Então não é muita quantidade de missionários que está sendo enviados, mas a qualidade. Por quê? Não adianta mandar um tanto de missionários brasileiros para cá, para todo mundo estar fazendo um monte de coisa e ter um projeto funcionando. E quando esses missionários forem embora, o projeto acabar. Então a necessidade é pessoas que têm uma capacidade de reproduzir isso na nação, que aí essas pessoas vão poder implantar o reino de Deus aqui e caso elas tenham que sair de alguma maneira, o reino de Deus vai continuar e vai sendo reproduzido através dos próprios moçambicanos que foram salvos e transformados pelo poder do Evangelho. E a partir daí nós ainda vamos conseguir fazer escola de missionários moçambicanos para enviar para as outras nações, para os outros continentes, enfim, para os 4 cantos do mundo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e fazer o ID de Jesus funcionar. Antes de eu conhecer a Jesus Cristo, eu era muçulmano, mas eu não sabia o que eu fazia. Aí eu fui treinando e conheci um homem que é o pastor Cizinha. Ele me chamou, me convidou para poder ter uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo. Aí eu fui com ele, treinamos juntos e o discipulado que nós temos aqui, o discipulado também mudou a minha vida também. Aqui é o nosso salão de reunião, nossa igreja, Comunidade Cristã da Carropeia. É uma homenagem, na verdade, assim, à igreja que eu sou membro no Brasil, Comunidade Cristã da Zona Sul, deu o nome de Comunidade Cristã da Carropeia. E aqui nós começamos o trabalho, eu com a minha família. Hoje temos aí umas 60 pessoas congregando. Tem um culto matinal todo dia às 5 horas da manhã, que começou independente de mim. Já vim 2 vezes só. Mas começa às 5 horas da manhã e o pessoal tem palavra, tem oração, é uma bênção aí para essa comunidade aqui.
Obrigado por esse dia tão bonito. E tão bom que o Senhor nos deu. Abençoe o trabalho das nossas mãos. Para que toda essa carropeia possa conhecer o Senhor. Que o Senhor é Deus. Do céu e da terra. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Somos um. Amém. O sonho do Secore começou em 2010, assim que eu cheguei aqui em Moçambique. Eu não conhecia ninguém nessa cidade, não conhecia ninguém nessa nação, e eu cheguei com a minha família e Deus tinha colocado no meu coração o mesmo sonho que Ele tinha me dado no Brasil, de eu começar os corredores do reino aqui em Moçambique. Eu fui ali para o centro da cidade de Nampula e comecei a convidar alguns jovens que eu vi aleatoriamente para participar da equipe de corrida. E nós começamos os treinos ali na cidade mesmo, a gente corria pelas ruas ali. E eu comecei a transmitir para eles o sonho da gente começar o Secore. E começamos a desenvolver ali uma amizade e um discipulado também. E ao mesmo tempo que isso foi acontecendo, eles também se tornaram discipuladores de outros jovens. Quando eu era pequeno, eu não tinha sonhos e era o mais pequeno, né, dos corredores do reino, e nesse tempo eu não pensava de que eu poderia ser alguém ao andar do tempo, mas quando conheci Jesus Cristo, minha vida mudou muito, muita coisa eu aprendi, muita coisa já sei fazer aquilo que eu não esperava que um dia poderia aprender. Eu não falava nem português, nem nada, não estudava, não tinha documento, mas graças a Deus quando eu encontrei com o pastor Cezinha, começou a me dar, né, a me explicar como andar com Jesus, como ler a Bíblia, né, e ele me levou até na igreja, fui lá, fui orar, conheci a palavra de Deus, aí eu fiquei mudado da minha vida. O pastor Cezinha me perguntou qual a região que eu estive, eu falei sou muçulmano, e estando, ele pregou o evangelho de Jesus Cristo e eu aceitei. E a minha vida ficou transformada através de Jesus Cristo. Então, assim, cumprindo, né, aquilo que nós entendemos que é a mensagem bíblica que Paulo transmitiu para Timóteo, de que discípulos fazendo discípulos, né, homens fiéis e idôneos, produzindo fidelidade e idoneidade na vida de outros. E aqui nós somos os corredores do reino mesmo, nós estamos aqui correndo principalmente para transformar as vidas aqui da Carropeia, em nome de Jesus. Bom, diante desse movimento missionário que está surgindo, né, nessa nossa geração, se eu pudesse aconselhar alguém que estivesse disposto a partir para o campo, dentro de vários conselhos eu daria 3 que eu creio que são de muita importância. O primeiro é que o missionário precisa ter uma família muito bem estruturada. Então a minha esposa, os meus filhos têm que estar convergindo nesse chamado comigo também. No caso, todo missionário precisa compreender isso. O segundo conselho seria tanto para o missionário como para a igreja. É preciso haver uma convergência tanto do enviado como da igreja, de que o chamado não é nem de um nem de outro. O chamado não é da igreja e também não é só do missionário, é um chamado em conjunto. Então a igreja precisa compreender isso e o missionário também. Porque às vezes nós vemos até missionários que vêm para o campo e a igreja está apoiando, mas quando ele chega no campo acha que o projeto é dele. Então ele tem que estar aliançado numa igreja que sustenta ele espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, mas ele também entender que aquela igreja ali faz parte do chamado e da missão que ele tem para executar na nação. E o terceiro conselho, eu acho que é o principal, inclusive, o missionário, quando ele vai ser enviado para o campo, ele precisa saber muito claro qual que é o chamado, qual que é o objetivo que ele tem para alcançar naquela nação para a qual ele está indo.
A pessoa chega numa nação sem saber o que ela quer, diante de uma cultura nova, de uma língua nova, ela se perde, ela se frustra, ela fica em breve espaço de tempo deprimida, exaustiva e perde o significado da missão. Então ela precisa ser muito claro o que ela quer fazer, qual que é o objetivo que ela quer alcançar, ter metas temporais e correr atrás desses objetivos para cumprir verdadeiramente aquilo que é o chamado dela para Deus. Então essas três são acho que as três chaves principais aí para ter um bom êxito diante das missões. E é claro, a dependência total de Deus, porque Ele é o Senhor da missão. Deus possa trazer mais aqui em Moçambique, mais missionários brasileiros que possam vir aqui para que nós juntos que possamos mudar essa nação moçambicana. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Tchau. É isso aí, pessoal, foi uma alegria muito grande estar com vocês compartilhando aí um pouquinho do que nós estamos realizando aqui em Moçambique, na África. E quero deixar um desafio para todo aquele que foi salvo em Jesus Cristo, para que também busque o seu chamado, a sua vocação, a sua função em Deus, porque é isso que traz significado para a vida de um crente. A salvação ela não faz pessoas melhores e tal, mas o que realmente dá sentido para nós é quando nós descobrimos a nossa vocação. E que você possa também buscar a sua e ser usado por Deus em qualquer nação, em qualquer país e fazer com que o reino do Senhor também se expanda através da sua vida. Um grande abraço, Deus abençoe. Mulu Coreri Rene. Que trabalho lindo, especial, né? É muito bonito a gente poder ver a obra de Deus acontecendo, vendo esses resultados, esses frutos. Isso alegra muito o nosso coração, que possamos continuar em oração por cada projeto. Se você quiser acompanhar mais esse trabalho do Povos e Línguas, você pode acessar a página deles no YouTube, se inscrever e compartilhar também, para que eles cresçam cada vez mais, porque esse trabalho é muito bonito, vale a pena que eles também tenham muito destaque aí nas redes, alcance muitos cristãos, muitas pessoas, né? E principalmente aquele que quer se envolver com missões, né? Você vê ali ele falando do chamado, como é importante, né? A gente saber do nosso chamado, né? Então, vamos continuar em oração por eles. Quero ler aqui as mensagens do César. Bom dia, somos da IPB, Congregação de Nova Crixas, né? Goiás. Sempre que podemos, estamos vendo e ouvindo a TV na nossa área, aqui pelo YouTube. A Maria Lúcia, bom dia, amada igreja. A Marlene, graça e paz, irmãos. Está pedindo oração pela vida dela e por todos da sua família. A Helenice também, que ela pede para orar pelos seus filhos, que o Senhor nos fortaleça na fé em Jesus Cristo. E ela pede também oração específica para o emprego para a filha. A Patrícia Felipe também, a paz do Senhor, está aqui participando. Maria Rossini. A Cleude Rocha, bom dia, Tainá. Eu achei também essa semana, que essa semana passou rápido. Diretamente de Camaquã, Bahia, da Igreja Presbiteriana de Loventura. É verdade, né? Olha, não só eu, então. A Carmen Regina aqui também participando, coisa linda esse projeto. O Valcion Pereira também colocando amém para o projeto, né? Que projeto lindo esse do Povos e Línguas. E a Delva também, bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais, diretamente de Uruará, no Pará. Muito bom ter vocês aqui, continuem interagindo. Nós vamos para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. E ainda hoje nós vamos conversar com a dupla Carol e Rander, eles que cantam músicas cristocêntricas, eles têm feito um trabalho muito lindo. E logo mais nós estaremos aqui juntinhos, conversando sobre música, falando um pouquinho sobre a história dessa dupla e, claro, cantando algumas canções aqui também. O intervalo é rápido, não saia não, a gente volta já.
Na IPP TV, as suas noites são mais edificantes. Segunda-feira, às 8 horas, você acompanha ao vivo o culto Conexão com Deus. Na terça, os reverendos Arival Dias Casimiro, Mariano Alves Júnior e o licenciado Samuel Lopes recebem missionários de todo o Brasil no programa Você é um Missionário. Quarta-feira tem um culto Restaurados pela Palavra a partir das 8 horas. E às 9h30, o professor Marcos Eberlin apresenta a nova temporada do Fé e Ciência. Quinta-feira, 8 da noite, é o dia do culto à Grande Comissão. Às 9h30, reverendo Nilson Júnior ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, você acompanha ao vivo as novas lições do Bem Casados. E logo depois tem Vivendo o que Cremos, aplicando a teologia na nossa vida prática. Todas as noites tem mais conteúdo cristão para você aqui na IPP TV, a sua TV missionária. As tardes da IPP TV tem muita teologia e ensino, sempre a partir das 2h30. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Nas terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira tem o programa que orienta você em todas as questões da vida, Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te convida para conhecer o mundo da capelania, gente cuidando de gente. Fique ligado nas tardes da IPP TV, a sua TV missionária. Todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, você tem um encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café, Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo, às terças e quintas, às 5 da tarde e aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Só coisa boa! O nosso café está em novo horário. Agora, mais cedo, às terças e quintas-feiras, 7h30 da manhã, o reverendo Mariano Alves Júnior te leva para conhecer os campos missionários da JMP. Também tem louvores em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. É o Café, Prosa e Missões em nova temporada. IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Tudo Mais, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, sempre a partir das 10h15, com muita coisa boa, novidade, com entrevista, um programa muito especial aí para as suas manhãs, né? Esse programa é diário. E agora eu quero dar um recadinho para você. Na verdade, eu não, mas o nosso colega Luciano Neto. Lu, fala aí dessa empresa parceira aqui da IPP TV. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Qualivinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Ó, quer saber mais? Acesse o site qualivinil.com.br. Entre em contato com eles agora mesmo. E nós sempre temos algumas dúvidas, né? Você tem dúvida, eu, algumas curiosidades, a gente sempre quer saber de alguma coisa. E o nosso quadro Quero Saber de hoje, perguntaram se a IPP TV está em um canal aberto ou só no YouTube. E quem responde é o nosso gerente administrativo, Roger.
Ainda não temos a IPP-TV em canal aberto, né? Por enquanto só no YouTube e nas plataformas do YouTube. Ó, por enquanto, hein? Por enquanto. Calma que em breve teremos novidades aí. Se Deus abençoar, continue orando por nós, orando por esse projeto, que Deus continue abençoando. E agora, nós tiramos... Ó, essa veio do fundo do baú, gente. Nós pegamos aqui, ó, um recorte do programa O Pastor Responde. Isso aqui, gente, é de 2018, e quem participa é o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. Ele responde a seguinte pergunta: o que acontece depois que uma pessoa morre? E aí, o que acontece? O pastor responde. Eu estou aqui para responder a pergunta que nos foi enviada. O que acontece depois que uma pessoa morre? E a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o significado da morte. A Bíblia fala que a morte é a separação entre o nosso corpo e a nossa alma. E o que é a morte? A morte é justamente quando acontece esse fato. O corpo volta ao pó, ou vai ser enterrado, ou vai ser cremado, e a alma volta para Deus. E Deus, então, dá um destino eterno para essa alma. E esse destino, ele é imediato. Imediato. Ou seja, a pessoa continua vivendo, existindo, desincorporado na presença de Deus ou longe da presença de Deus. Então eu quero ler para vocês aqui um versículo da palavra de Deus, que diz assim, no versículo 27 de Hebreus, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, primeiro, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Então, eu e você, nós morreremos uma só vez. Nós nascemos uma vez, morreremos uma vez. Isso está ordenado. Isso significa que não existe a possibilidade de reencarnação. A Bíblia não ensina a doutrina da reencarnação. Quando você morre, existe essa separação entre o corpo e a alma. E o que a Bíblia diz aqui? Diz assim: vindo depois disto o quê? O juízo. O que é o juízo? É o julgamento. E o julgamento está baseado exclusivamente na resposta que as pessoas dão ao Evangelho. Ou seja, se eu creio em Cristo, eu tenho a vida eterna. Se eu não creio em Cristo, eu tenho então a morte eterna. Significa que só existem duas possibilidades espirituais após a morte. Uma é estar na presença de Deus, estar no céu. E a outra é estar no inferno, longe da presença de Deus. E esse julgamento, a pessoa já começa a desfrutar imediatamente após a sua morte. Há muitas doutrinas que ensinam que o sujeito fica dormindo no sepulcro, outros dizem que a alma fica rodando por aí, outros creem no estado intermediário, mas a Bíblia não afirma isso. Quando aquele ladrão lá na cruz, ao morrer, ele falou com Cristo, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Significando que o nosso futuro eterno, ele não pode ser mudado após a nossa morte. Até o momento da morte, você decide onde passará a eternidade. Ou na presença de Deus no céu, ou longe de Deus no inferno. Isso é o que a Bíblia ensina. E isso que nós cremos e que nós estamos tentando responder a sua pergunta. Muito legal, uma forma muito clara, fácil de entender. Gostou desse vídeo? Quer compartilhar com alguém? Alguém que se lembrou, falou: olha, precisava mostrar esse vídeo para uma pessoa. Você pode procurar lá no nosso canal do IPP Play, no YouTube. O título é O que acontece depois que uma pessoa morre, com o reverendo Arival Dias Casimiro, no programa O Pastor Responde. Subiu, foi ao ar dia 14 de setembro de 2018. Então, vai lá, busca, acompanhe, que vale muito a pena. E agora, nós temos uma dica da nossa editora missionária Ezion. Você que busca uma dica de leitura, você que busca uma recomendação, a dica de hoje é Estudo de Salmos com o reverendo Hernandes Dias Lopes.
Os 2 volumes de Salmos fazem parte da série de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes. A obra traz o estudo completo do livro Canções e Orações do Povo de Deus. Através de uma análise profunda do texto bíblico, o autor destaca os principais pontos abordados. Inspirados pelo Espírito Santo, o livro de Salmos tem sido um reservatório inesgotável de refrigério para o povo de Deus ao longo dos séculos. Essa exposição vai te ensinar a exortar, confrontar e consolar de acordo com a palavra de Deus. Você vai poder refletir profundamente e praticar os conselhos de forma zelosa para que não somente você, mas toda a sua família e a igreja sejam fortalecidas. Os 2 volumes comentam de forma detalhada cada salmo e se aprofundam no ensino. Não perca a oportunidade de estudar e conhecer mais os ensinamentos bíblicos. Adquira já esses 2 volumes através do site editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito legal, né? Quer dar uma renovada ali nos livros, você já tem alguns, ele falou assim, olha, eu gostaria desse, acesse agora mesmo o site editoraezion.com.br e adquira o seu. Lembrando que quando você acessar lá no site, você vai encontrar alguns lançamentos e até a pré-venda de livros, então assim, tem muitas e muitas novidades para você que quer buscar uma boa literatura. E lembrando também que quando você compra um livro da Editora Ezion, o lucro é separado e distribuído, gente. Ele vai para missões, para os trabalhos missionários. Então, você adquire conhecimento e você ainda ajuda os trabalhos missionários. Nossa, ótimo, né? Quero mandar um abraço especial para a Delva, que está aqui fazendo o almoço e ouvindo tudo mais. Ela colocou, projeto lindo dos irmãos de Moçambique. Que Deus continue abençoando para que haja muitas conversões lá. Amém, Delva. Oremos por isso. Aí a Carmen Regina está aqui com a gente, a Clara Sueli também, diretamente de Juiz de Fora, Minas, acompanhando a nossa programação. Vamos para o intervalo agora. E como hoje é sexta-feira, nós vamos falar hoje de música, vamos ouvir algumas canções, para a gente, né, aproveitar que deixou essa manhã mais divertida, alegre, a gente louvando ao Senhor. Então, o intervalo é rapidinho, hein? A gente volta já, não saia daí não. Toda sexta às 8 da noite, você tem um encontro marcado com as lições do programa Bem Casados. O reverendo Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam convidados e falam sobre a vontade de Deus no casamento. Horários alternativos às segundas às 8h30 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Bem Casados, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Ó, já estamos de volta. Eu falei que era rápido, gente. É rápido mesmo. E agora nós vamos para o nosso quadro queridinho da sexta-feira, gente, que é o nosso quadro de música, o Dá o Play. E hoje a Duda Lima, ela traz um repertório muito especial dessa dupla que nós vamos conversar hoje, Carol e Hander. Acompanha aí, conheça um pouquinho da história deles. E aí galera, eu sou a Duda e tá começando mais um Dá o Play, o seu quadro de indicação de música aqui no Tudo Mais. E a indicação de hoje é a música Providência da dupla Carol e Hander. Buscai primeiro o reino de Deus. Carol e Hander se casaram em 2021. O projeto começou com uma brincadeira de cantar em dueto, até despertar a curiosidade de algumas pessoas que ouviram e logo convidaram para cantar em conferências, casamentos e cultos. O objetivo da dupla é cantar a boa teologia, resgatando alguns princípios que se perderam com o tempo, no que se refere à música cristã, anunciando então, através de suas canções e poesias, o amor, a graça, a justiça e os demais atributos de Deus. A música Providência fala que quando buscamos mais de Cristo, o resto ele vai acrescentar. E para você entender um pouquinho mais do que eu tô falando, pode dar o play e conferir esse trechinho que a gente separou especialmente para você. Olho para os pássaros do céu que vivem a voar, são
tranquilos porque sabem que é o Deus do céu quem os sustentará. Ele os sustentará. E os lírios dos campos não sabem costurar e nem saem pra comprar. Vivem tranquilos porque sabem que o Deus do céu é quem os vestirá. Ele os vestirá. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais Ele acrescentará. E o demais Ele acrescentará. E aí, gostou? Não esquece de deixar aqui nos comentários. Hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Ai, Duda, obrigada por compartilhar, né, essa música, indicar essa dupla pra gente aqui. Você pode acompanhá-los em todas as plataformas musicais. Mas você falou que nós ficamos por aqui. Não ficamos não, Duda. Eu continuo com eles. Eles estão ligadinhos aqui com a gente, direto de Espírito Santo. Estão aqui nos acompanhando. Olá, bom dia, Carol, Anderson, sejam muito bem-vindos. E Laurinha, né? Laurinha tá por aqui. Ela tá também. Deitadinha no colo da mãe. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tainá. Que alegria estar aqui. Ai, que bom, gente. Ó, é uma alegria para nós recebê-los aqui, tá? A ideia era nós estarmos pessoalmente, né? Mas é muito bom estar com vocês. Eu quero até conversar um pouquinho sobre essa turnê, esse passeio, né, que vocês tiveram aqui em São Paulo. Vamos falar um pouco como foi. Mas agora eu acho que nós podemos iniciar falando de um tema muito interessante, muito importante, que é a música cristocêntrica, né? Que a importância, né, que é para nós cristãos conhecer, reconhecer uma música cristocêntrica, de nós apreciarmos uma música cristocêntrica, até porque ela é quase uma oração mesmo, né, para todos nós. Nós louvamos e oramos, adoramos a Deus ali. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, de como é produzir, de como é a gente ouvir, né, e o que é a importância dela na hora de nós louvarmos mesmo. A música cristocêntrica acho que é fundamento para o nosso louvor ao Senhor, né? Que uma coisa que a gente não pode confundir é a ideia de então eu vou parar de ouvir ou de produzir qualquer outro tipo de arte que não seja cristocêntrica, ou seja, que Cristo não seja o centro da letra. Não. Mas no contexto de culto, no contexto de louvor a Deus, tem que ser música cristocêntrica. A gente fez até uma vez um videozinho, colocou na internet, mas deu o que falar. Cantando assim, cante canções cristocêntricas, cante canções teocêntricas, porque o culto não é para você. Mas deu o que foi falar. Polêmico. Mas tipo assim, foi uma verdade que a gente falou ali. E é muito bom esse processo de produzir canções cristocêntricas, porque acho que a gente se coloca no lugar que Cristo quer que a gente esteja, sabe? No lugar aos pés dele ali, de contemplação, de olhar para a obra dele. E cristocêntrica não é só falar a palavra Cristo na música, mas é ter a criatividade de colocar os seus grandes feitos, a sua obra por nós, para nós, o caminho de Cristo aqui na Terra, e não só isso, mas falar sobre a grandeza de Deus que aponta para Cristo encarnado aqui, a grande obra do Senhor por amor a nós. Então a gente pensa nesse tipo de música para cantar em cultos, para cantar no momento de louvor, de adoração ao Senhor. Não dá para ser outro tipo de música. Exatamente. Assim, pode falar. Não. Eu falando, ai, que lindo, gente, porque é isso mesmo, né? Amém. Amém. Desse jeito. E assim, não é tão difícil a gente identificar as músicas que são cristocêntricas. A gente presta atenção na letra. E assim, as músicas, por exemplo, que tem o ser humano como centro, elas são muito voltadas para o que a gente quer, para a nossa vontade, seja o meu querer.
E as músicas cristocêntricas, elas vão ser o contrário. Como o Rander falou, elas vão ter as obras de Deus, as obras de Cristo como centro. Quem Cristo é. Então é bem fácil de identificar. Ai, ótimo. Não, eu gostei de você trazer essa parte da identificação, né? Porque às vezes a pessoa fala, tá, mas como é que eu sei que é uma, como é que eu sei que é outra? E, Rander, uma coisa que eu também achei interessante é você falar assim, tá, então eu não posso mais ouvir outras músicas, eu não posso mais produzir outras músicas, mas é importante a gente saber a hora, o momento também da gente, né, selecionar o louvor, da gente poder adorar com o propósito certo ali, né? E a Duda, ela já deu uma introdução contando um pouquinho da história de vocês, né, da carreira. Mas eu gostaria de conversar com vocês, assim, como que foi para vocês esse processo, né, essa junção, vocês, um casal lindo, né, e produzir esse trabalho também tão especial, agora com essa princesa aí, linda, Laurinha. Ela tá cheia de sono. Laurinha fazendo participação especial aqui. Olha, eu vou contar, o que eu quero enfatizar, essa parte, o Carol Rander pós-Laura, na visão ministerial. Sim. Muito legal a gente pensar nisso. O nosso projeto, acho que nasceu no coração do Senhor, assim, foi muito despretensioso, a gente nem pensava em formar uma dupla e fazer um trabalho profissional de música com isso, mas... antes de tudo eu já falava que queria cantar com a Carol. Sempre falou, tipo assim, a gente nem namorava ainda. Antes da gente começar a namorar. E aí Rander falava que um dia a gente ia cantar junto. E eu nunca gostei de cantar em público, então eu ficava assim, o que ele tá falando? E eu conheci a Carol numa igreja que eu fui cantar. Eu cantava sozinho, e a Carol participou desse culto que eu tava. E aí a gente se conheceu, começamos a conversar. Isso foi dia 25 de março de 2017. Gente, lembra a data. E desde lá a gente trocando ideia. Nossas primeiras conversas foram sempre sobre sermos missionários. Sobre missão, sobre missões, sobre qual vocação, chamado. E o mais interessante de tudo foi que Deus uniu a missão minha com a dela, o nosso chamado, assim. Hoje a gente pode viajar junto, pode ter esse tempo junto. E aí ainda Deus coroou ainda com a Laura, que é a cereja do bolo do nosso ministério aqui. Por onde passa, inspira muita gente, alegra o coração de muita gente. Então... Até no início, quando a gente descobriu a gravidez, eu fiquei um pouco pensativo, assim, acho que é hora de parar. O que vai ser, né, do ministério? Vou contar aqui, talvez a gente nunca contou isso. Olha. Só para amigos aqui, ó. Mas antes da gente descobrir a gravidez, a gente estava com planos de se mudar para fora do país, para fazer um mestrado. Então a gente falou o quê? Isso foi em 2021. A gente tinha acabado de casar. Um mês e pouco de casado, porque a gente engravidou com 2 meses de casado. Aí a gente falou assim, eu falei, amor, vamos pensar do seguinte maneira, vamos investir no nosso canal do YouTube, começar a gravar mais vídeos, começar a fazer uma receita com o AdSense lá, começar a ganhar em dólar pelo YouTube. Quando eu terminar meu seminário, a gente vai para os Estados Unidos e eu começo um mestrado lá. Aí eu usei essas palavras, olha, Tana. Se o Senhor não quiser que a gente vá, acho que ele vai dar um filho pra gente, uma filha pra gente. Olha. E a gente não vai. Aí um mês depois eu engravidei. Deus respondeu na lata. E assim, é engraçado, né? Mas é muito real. Laura é muito presente, assim, sabe? Ela é muito alegre. Então, assim, ela tá pulando aqui, não sou eu que tô fazendo ela pular, é ela que tá pulando sozinha. E ela tá morrendo de sono, mas ainda assim, ela é pura alegria. Então é muito legal que quando a gente sai para ministrar, a gente sai e vai para outros estados, outras igrejas, todo mundo fica muito encantado com ela. E eu acho não, assim, né? A gente crê que ela faz parte disso, ela faz parte do nosso ministério. Então, assim, ela não canta ainda, mas ela leva a alegria, gente, de um jeito, por onde ela passa. É assim, é lindo de ver, né, filha? E outra coisa, como eu falei, a gente estava pensando em vamos dar uma paradinha.
vamos. Mas, assim, foi tão forte assim esse chamado que a gente falou, não, vamos esperar só o tempo de Laura tomar as vacinas. Lógico que não poderia haver imprudência da nossa parte, acho que a gente não estaria glorificando a Deus com isso. Mas a gente esperou o tempo dela não estar mais em risco, e aí a gente retomou as ministrações, as saídas aí, e tem sido muito mais alegre, tem sido muito mais surpreendente a experiência de sair para ministrar com a Laurinha. Ó, tem um comentário aqui que falou assim, o Bruno, ele colocou assim, ó, aguardando os filhos no Kumon e acompanhando o programa. Ele tá ali esperando a gente, né? Aí ele colocou, vim porque amo demais uma família. O Du agora é trio. Um beijo, Bruno. Esse é um grande amigo nosso, lá do Rio de Janeiro. Estamos com muita saudade, inclusive. Ai, que lindo, gente. Mas agora, pegando um pouco disso, assim, né? Ali, o que vocês contaram, vocês tiveram uma sequência de planos no qual vocês fizeram, mas sempre também aguardando, né? Aguardando a confirmação de Deus em tudo, né? Muito ciente nisso. E nessa nova fase agora, eu queria saber se tem novos projetos, como é que tá o andamento desse trio aí agora, quais são os planos que vocês têm? Tem muita coisa nova saindo aí. Olha! Muita coisa. Inclusive nessa viagem que a gente foi para São Paulo, que a gente não conseguiu fazer essa participação pessoalmente, mas olha... Em dezembro a gente tá aí de novo e a gente quer participar, hein, pessoalmente. Laura tá querendo também participar, né, filha? Sim, inclusive nessa viagem, a gente gravou pra Pecom, né? A gente recebeu um convite do Guilherme, do Sola, do Guilherme Amarino, para gravar um projeto aí da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, a gente não sabe a data certa ainda, mas vai ter um pocket show com músicas inéditas, e inclusive a gente separou para poder cantar uma dessas músicas aqui no programa hoje. Então vai sair em primeira mão. Peraí, então nós teremos lançamento hoje aqui. Desse jeito. Ai, que programa gostoso. Especial, merece uma música nova. Então, antes da gente entrar com essa nova, o suspense, né? Extra, música nova, logo mais, Carol e Rander, aqui pra você. Lançamento, gente. Mas antes, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre essas duas canções que tá no nosso coraçãozinho aqui. É uma oração. Eu lembro que eu fiquei uma época vindo pro trabalho e indo, só dando play e replay e repetindo, porque eu ia meditando nela mesmo. Que são as músicas, né? Notícia e Providência. Ela é quase um sermão, assim, ela traz uma palavra mesmo que fala muito aos nossos corações. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre elas, e se pudesse ter uma palhinha também. Claro! Quanto à música Notícia, em 2017, no final do ano de 2017, a gente teve o contato maior com as doutrinas da graça, e a gente foi compreendendo melhor a teologia reformada. E aí a gente, nossa, não dá para conter aqui, sabe, a gente queria estudar, ensinar, a gente não morava na mesma cidade, né? Antes a gente namorava, mas morava em cidades diferentes. A gente passava horas no telefone conversando sobre, e debatendo Bíblia, conversando, isso era muito legal. E aí, em 2019, quando a gente montou a dupla, a gente falou, nada melhor do que escrever uma música que condense essas doutrinas da graça, condense o nosso pensamento sobre a salvação. E aí que veio a Notícia. E aí um dos pastores que nos influenciou na época, assim, quanto a esse pensamento soteriológico, foi o Dr. Augusto Nicodemos. E a gente, na cara e na coragem, fomos fazer o convite de participação. Deu tudo certo, graças a Deus. Então a gente teve a participação do Dr. Augusto. E Providência? Providência é legal porque é sobre um dos meus textos favoritos da Bíblia, né? Sempre foi. E Deus sempre falou, assim, de um jeito muito peculiar comigo, através desse texto. E aí a gente já estava junto, né? Assim, como dupla também. E veio a pandemia. E aí foi um tempo muito, muito difícil, porque assim, a gente estava
começando a planejar as coisas pro casamento. Tentando juntar dinheiro. Tentando juntar dinheiro. Eu perdi meu emprego na época. Tudo parou, né? A gente ficou 4 meses sem se ver na época. E assim, foi muito difícil. Foi uma fase muito difícil. E aí o que Deus falava pra gente naquela época, muito forte aos nossos corações, era sobre como Ele era a nossa providência. Ele era tudo que a gente precisava. E se a gente tem Ele, a gente não precisa de mais nada. E aí isso incluía nosso casamento, a cerimônia, né, o nosso futuro, tudo. E assim, acabou que foi de um jeito bem peculiar a cerimônia de casamento, por exemplo, que a gente não teve uma cerimônia oficial ainda. Nossa cerimônia foi na calçada do cartório. Ainda não usei meu vestido de noiva. A gente vai usar, mas ainda não aconteceu. E é muito legal, porque em tudo isso a gente vê a mão de Deus e a gente vê que, de fato, Ele é a nossa providência. Ele é tudo que a gente precisa. E aí, 2 meses depois do casamento, a gente viveu mais um momento em que essa música também foi muito intensa, né? Foi quando a gente engravidou de Laura. E aí, mais uma vez, a gente voltou para Mateus 6, a partir do 25, e aí a gente lembrava sobre como a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas Ele nos acrescentará. Ele dá a comida e a roupa que a gente precisa. Então, as nossas necessidades básicas sempre vão ser supridas. Ele promete isso. Amém. Mas o resto... É bom até pensar, com ele. é bom até pensar de uma forma bem honesta aqui, sabe? Às vezes a gente canta e a gente está vivendo ali esse momento de confiança e dependência, sabe? De que o Senhor está suprindo a todo momento. Mas chega um tempo, e eu gosto de trazer essa honestidade para que as pessoas conheçam que Carol e Rander, que cantam providência, vacilam também quanto ao crer na providência. Às vezes a gente vacila. E aí acontece, né? Na ocasião do casamento, o Senhor nos empurrou a viver isso, o Senhor nos ensinou, nos incentivou de uma forma de como forte a gente pensa, né? E na época da gravidez também. E eu acho que a gente nunca deixou, de lá para cá, lógico que os vacilos vêm, que a mente... Nós somos seres humanos. Mas de lá para cá, a gente passou a enxergar tudo de uma forma mais, assim, diferente, assim, sabe? A ponto de crer mesmo que nunca, nada vai faltar, nada. E quando a gente começa a pensar, ai meu Deus, e essa preocupação com isso, o Senhor traz ao nosso coração de volta esse tema, esse texto, e aí a gente descansa na canção que o Senhor deu pra gente, a gente descansa naquilo que foi escrito ali, que é a palavra de autoridade para a nossa vida, que é a palavra que nos ensina. E aí a gente aquieta o coração, descansa no Senhor, acalma, porque senão o mundo ele nos impulsiona ao contrário disso. E ele grita todo tempo que a gente tem que se preocupar, que é isso, que é aquilo, outro. Mas quando a gente tem a voz de Deus no nosso coração, nos fazendo estarmos conformados com a providência e ao pão de cada dia, sabe? Não é o celeiro cheio, tudo, sabe, em abundância extrema de muitas coisas. Não, é o pão de cada dia. Ele nos faz estarmos conformados com o de cada dia, com a roupa de cada dia. Isso é fantástico do Evangelho. Isso é fantástico, porque na oração do Pai Nosso ele também ensina. Olha, o pão de cada dia nos dai hoje. E, gente, viver a experiência dependendo de vida, dependendo de Deus, é fantástico. É fantástica, né? Eu imagino porque é aquilo que nós temos, né, no próprio versículo, né, de quando você tem a experiência com Deus, o texto, ele deixa de ser texto, mas ele passa a ser a nossa experiência com Deus, né? A gente se aproxima, a nossa intimidade com o Pai, né? E eu queria muito que vocês pudessem cantar um trechinho, então, da Providência. E logo mais, eu acho que nós podemos ir para o nosso lançamento, né? Para conhecer o que vem por aí. Vamos pegar da metade para frente, que a gente gosta de falar assim, ó, que essa parte aqui é a pedagogia de Deus, que ele usa a natureza para nos ensinar. Então assim, ó, 1, 2, 3. Olhem para os pássaros do céu que vivem a voar. São tranquilos porque sabem que é o Deus do céu quem os sustentará.
Ele o sustentará. E os lírios dos campos não sabem costurar e nem saem pra comprar. Vivem tranquilos porque sabem que o Deus do céu é quem os vestirá. Ele os vestirá. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais ele acrescentará, e o demais ele acrescentará. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o demais ele acrescentará, e o demais ele acrescentará. E a Laurinha participando, meu amor. O olhar dela, né, olhando para vocês, admirando durante o canto, é muito lindo. E, de fato, esse versículo, eu acho que fala muito, né, aos corações de muitas pessoas também, Carol. Ele é muito especial, é o que vocês colocaram, gente. Que coisa mais linda. É o descansar, né, na confiança mesmo e ver a natureza, como a natureza comunica, como a natureza mostra também, né, o nosso Senhor, assim, e a gente precisa ter essa sensibilidade, né, buscar, né, estar na presença de Deus, assim, é muito bom, eu acho, é uma das minhas preferidas essa também. Ai, e agora, conhecendo um pouquinho da história, ficou mais ainda. Ótimo, que bom. Glória a Deus por isso. É bom cantar testemunhos, assim, sabe? Acho que a canção ela passa a fazer mais sentido quando a gente vive, tem uma experiência com aquilo, sabe? Antes do nosso projeto de música cristã, antes da minha conversão, eu compunha muito sob demanda, né? Então, os artistas passavam o tema, davam ali o que queriam e eu compunha aquelas músicas ali. E não vivia, vou dizer que vivia talvez uma parcela muito pequena daquilo, graças a Deus, porque eram letras tenebrosas. Mas depois da conversão, você passa a compor aquilo, aquelas experiências que você vive com Deus, com a palavra de Deus, e faz muito mais sentido cantar. Acho que o feeling, o sentimento de quem canta e de quem ouve tem uma transformação, tem um peso diferente. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. E eu acho que a gente já está caminhando aqui para o encerramento. Eu gostaria muito da gente poder, então, ir fechando com essa nova canção que está vindo por aí. Eu acho que vai ser um presentinho extra aqui do nosso bate-papo hoje para quem está nos acompanhando. Vai sim. Essa música, ela é baseada no Sermão da Montanha também, e ela tá ali nas bem-aventuranças. E a gente quer trazer na letra dessa música a ideia de que Cristo foi um modelo perfeito de vida, e por isso ele tem, sabe, cacife, ele tem poder, ele tem moral para chegar e dizer, ó, bem-aventurados vocês por isso, por aquilo outro, porque ele viveu tudo isso. Ele viveu uma vida irrepreensível, ele viveu como temos que viver aqui na Terra. E aí a gente canta essa canção e a gente espera que ela seja um alento para os corações, um incentivo a um modelo de vida missional dos nossos irmãos, assim, e que ela traga conversão de muitas pessoas, assim, para a glória do Senhor, que é o compositor da música. A gente é só um instrumento ali na hora de se conectar com ele em devocional, em oração, e receber a palavra que ele está trazendo no nosso coração. A gente transcreve, vira música e edifica várias vidas, graças a Deus. Amém. Já podemos cantar? Sim! Então vamos lá.
seguir, missão que é possível de cumprir, Ele deixou quando andou em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou, cheio de pecado e não pecou. disse palavras de vida, quem o segue encontra a vida e leva a vida como Ele falou e nos ensinou. Feliz e bem-aventurado quem se torna humilde. Chora com quem chora, tem misericórdia. É justo dessa forma imitar Jesus. Feliz se por causa de Cristo fores perseguido. Não se desespere nem fique aflito. Já dizia Ele, vocês são sal e luz. 1, 2, 3. Modelo de vida a se seguir, missão que é possível de cumprir, Ele deixou quando andou em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou, cheio de pecado e não pecou. Disse palavras de vida, quem o segue encontra a vida e leva a vida como Ele falou e nos ensinou. Feliz e bem-aventurado quem se torna humilde. Chora com quem chora, tem misericórdia, é justo dessa forma imitar Jesus. Feliz se por causa de Cristo fores perseguido. Não se desespere nem fique aflito. Já dizia Ele, vocês são sal e luz. Um lado feliz? Feliz e bem-aventurado quem se torna humilde. Chora com quem chora, tem misericórdia, é justo dessa forma imitar Jesus. Feliz se por causa de Cristo fores perseguido. Não se desespere nem fique aflito. Já dizia Ele, vocês são sal e luz. Aê! Amém! Que coisa linda, que letra especial! E vem a comemoração dela no final. Sempre, coisa linda, gente, é um trio mesmo, ela já vem acompanhando já desde novinha, né? Muito bom ter essa instrução, nesse exemplo desde cedo, né? Olha só que bênção. A Delva mandou uma mensagem, família linda, Deus continue abençoando vocês. Amém. Amém. Beijo, Delva, Deus te abençoe também. E eu queria muito, assim, que vocês deixassem os contatos, as plataformas, onde encontrá-los, para quem quiser continuar acompanhando, né, todo esse trabalho que vocês realizam e ficar ligadinho no lançamento oficial dessa nova música. Isso aí. Então, as nossas redes sociais, nosso Instagram é Carol Errander Du, tudo junto. E lá também tem o número de contato para falar com a gente, para se quiser chamar a gente para ministrar em alguma igreja, para cantar em algum evento, tá tudo lá também. Exatamente. E as plataformas digitais é só pesquisar Carol Errander que vai aparecer. É bem fácil, eu acho que Carol, sendo com a letra K e Errander ali é bem peculiar, então não vai ter outro nome igual. Carol Errander. Tá na telinha. Isso, Carol Errander do Instagram. Tem Twitter, YouTube, tudo o mesmo arroba. O mesmo arroba. Então, ó, printa a telinha do celular aí, gente, se você estiver na telinha, ó, já printa aí para salvar, para depois você já acabar o programa, já correr lá para acompanhá-los, segui-los nas redes. Casal lindo, abençoado, assim, que a gente tem um carinho muito grande. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês, abençoando este ministério. Muito bom ter a participação de vocês aqui, gente. Que alegria. Gente, o privilégio é todo nosso. Que alegria, Tainá, falar com você de novo. A gente tá com saudade. Dessa vez a gente foi aí e não conseguiu se ver. Mas estamos aí na expectativa que quando a gente voltar, a gente consiga se encontrar. E com a graça de Deus, vamos. Amém. Vamos sim, a gente volta com mais tempo, a gente passa um tempo aí pertinho, mas é muito bom. Sempre uma alegria muito grande participar com vocês.
num canal, né, tão sério e tão relevante e que tem alcançado tantas pessoas. A gente fica muito, mas muito feliz mesmo assim, de ver esse trabalho, que é um trabalho missionário também da IPP TV, agora com um programa novo aí. E ó, identidade visual maravilhosa do programa, viu? Bem ligada, arrasaram. Muito obrigada, gente. Ó, um beijo grande para vocês. E... Beijo. Ai, tchau, tchau. E um beijo grande também para você que acompanhou toda a nossa programação, que esteve aqui ligadinho nessa sexta-feira. Nós encerramos juntos essa semana aqui na programação. Encerramos juntos assim, né? Partes. Porque agora você tem toda uma programação especial aqui da IPP TV. E notícias do bem, ó. Já tá todo mundo a posto, todo mundo se preparando. Logo mais você ficará bem informado. Uma notícia boa, né? Só notícia boa, gente. Então, ó, um beijo grande pra você. Fiquem com Deus. Lembrando que fim de semana tá aí. Domingo é dia de adorar ao Senhor, hein? Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.